Falar de Manaus é falar de diferentes faces de uma cidade, que são muitas populações. Nós temos a cidade material, mas esse material é constituído pelos pensamentos, que são variados. Nós tivemos até a década de 60, eu diria, uma certa organização mantida do final do século XIX. Acontece que a partir da instalação da Zona Franca nós temos uma diversidade maior, outras necessidades e uma atualização de uma série de consumos e necessidades que transformaram e criaram também e atraíram outras populações. Então, essas populações, esses desejos, essas necessidades constituíram uma nova cidade que se superpôs sobre a outra que havia mais uniforme. Então nós temos essa coisa mais pulverizada, com diferentes tendências. Aquela população original foi espalhada e a outra ocupou diferentes espaços. Então nós temos uma cidade múltipla que reflete a multiplicidade dos seus pensamentos, daqueles que a constroem, porque a cidade ela é a materialização do pensamento de sua população, ou seja, ela é a configuração do conteúdo, ela torna material aquilo que as pessoas pensam. E aqui em Manaus foi construída essa ideal de cidade através de discursos que viajantes, chamados viajantes naturalistas, eles vieram para Manaus com o intuito de estudar a Amazônia e as florestas, as espécies, e passavam pelo centro, por Manaus, e passavam um tempo aqui. Com esses discursos deles, foram moldando a ideia de cidade, porque eles vieram e julgaram duramente a cidade que eles encontravam. Então eles encontravam Manaus com ladeiras, com ruas muito íngremes, com lama, com construções muito precárias, como eles diziam, né? Então, eles julgavam muito duramente as construções públicas, a cidade. A cultura material, né? E a cultura material, eu digo que ela tem esse poder mágico, né? De transportar para um local ou para uma história de longa duração. Dito isso, e através dessa materialidade, que muitas vezes exponencia a imaterialidade, tem um autor que eu trabalho, que ele diz o seguinte, que a cultura material, na realidade, é a cultura feita material, mas ela é imaterial na mente, né? Então, a partir da cultura material, eu posso falar desses artefatos e do que eles compõem, né? Enquanto memória, enquanto objeto de memória para essa cidade. Mas eu não digo a cidade, mas eu digo o Estado, né? A Amazônia como um todo, numa confluência onde eu possa dar, não a completude, mas algo mais amplo, né? E a cidade de Manaus, ela está nesses entremeios, e vendo e percebendo a cidade a partir dessa escala de longa duração, ou desse tempo de longa duração, né? Eu vou começar minha fala sobre essa cidade de Manaus, recuperando o poema do Aníbal Bessa, dizendo que Manaus é diferente, pois em vez de morar nela, é ela que mora na gente, né? Então, existe uma cidade que mora em cada um de nós e, portanto, ela vai além da materialidade, ela vai além das edificações, porque ela não é só o concreto, ela não é só cal-pedra, mas ela também é a forma de perceber e como que essa imagem de cidade, como é que essa paisagem, como essa área construída, ela molda, ela afeta as pessoas e ela é afetada pelas pessoas, né? É importante dizer que essa paisagem, ela constrói uma série de memórias, fatos, histórias que permeiam a vida de muita gente. Portanto, a cidade é a extensão da própria vida, digamos assim. Tocar em qualquer parte dela é tocar na vida de muita gente. Por isso a importância de preservação e concebê-la como patrimônio, como referência da memória e identidade do povo brasileiro. Também o patrimônio, cidade como patrimônio, como esse centro histórico tombado, ela é também um lugar em que o patrimônio serve também para nos dizer o que nós não queremos voltar atrás.
porque é importante dizer que sobre essa cidade que nós hoje temos como referência, ela também é uma camada que está sobreposta outras camadas de um processo histórico, como nós temos aí os nossos povos originários, que por muito a gente não lembra, mas ele habita também, a ancestralidade habita nesse lugar, né? E é essa camada que hoje nós entendemos como a camada da Belle Époque, que esconde e que nega e que negou a relação, por exemplo, com a natureza, a relação com o rio. Uma cidade que virou as costas para o rio, né? Que negou os povos originários, que dilapidou essa formação cultural e histórica. Tem também a música do Porto de Lento, Nunca Serás Liverpool, né? Esse desejo de nos conectar com o mundo, essa crítica musical também do Torrinho, é importante para a gente pensar que essa cidade, essa ancestralidade, esse pertencimento aos povos originários perdura no tempo e como que, convivendo com essa diversidade, nesse mesmo espaço a gente pode produzir críticas, mas pode também se relacionar, significando, atribuindo valores, atribuindo várias representatividades e formas de perceber essa cidade viva que perdura no tempo. Quando se discute cidade ocidental, que foi colocada, imposta, é o princípio de uma cidade branca, é uma transposição. E dentro de uma época onde essas questões, não havia nenhum questionamento, nenhuma discussão em torno. É assim, pronto. E nesse sentido, essa cidade vai desenvolver, explorando inicialmente até utilizando a mão de obra local como escrava, e apagando as suas referências, o seu referencial, ainda que se miscigenasse com ela, mas a cultura importada como aquela que trazia a verdade para aquela população, ela que se impunha e excluía tranquilamente. Havia toda uma política de branqueamento para nós nos aproximarmos do modelo tradicional de cidade. E desde o princípio, desde quando se instala uma fortaleza, é pensado mais ou menos isso, ainda que de maneira muito rústica. A instalação da província caminhava nesse sentido e, sobretudo, o chamado período da Belle Époque, esse período da riqueza, que é finalmente quando se consegue ter a prosperidade financeira a partir dessa economia. E aí tinha condições de financiar os grandes sonhos, que não deixa de ser uma grande alienação. Mas nós não temos como fazer uma crítica àquelas pessoas, porque elas foram criadas dentro daquele pensamento, elas são reflexos daquele pensamento. E dentro daquela sociedade, a questão étnica, indígena ou afrodescendente não tinha destaque para eles, eram povos que eram submissos dentro daquele processo, porque a cultura imposta não era a deles, era a cultura que estava sendo trazida. Ainda que, assim como a cidade, nós somos uma mistura, mas a própria sociedade, a elite, sobretudo, buscava valorizar o seu lado importado e esconder, camuflar aquilo que era local, reprimindo as manifestações básicas, desde as condições de moradia, que nós nunca tivemos uma arquitetura de acordo com o ambiente. Então, desde a proibição de palha e madeira no perímetro urbano, estender roupa e várias coisas que eram da tradição local. Atrelado a essa ideia, eu faço muita ponte com o que eu vivenciei na minha própria experiência quando cheguei a Manaus. Porque a gente tende a pensar que isso aconteceu só no século XIX e XX, mas também continua acontecendo. Quando eu cheguei a Manaus que eu encontrei
foi diferente da Manaus que eu idealizei. E foi isso que aconteceu também nesse período pelos viajantes naturalistas, de alguma forma, né? Eu imaginava uma cidade, floresta mesmo, bem arborizada, com a beira do rio bastante natural, com vegetação. E o que eu presenciei aqui foi uma cidade completamente diferente, com poucas árvores, com a margem da cidade ocupada, rios, igarapés poluídos. Então, a minha percepção mudou. Eu vim com essa ideia de cidade. E de acordo com que eu fui me aprofundando, pesquisando, comecei a estudar urbanismo, arquitetura e urbanismo, e comecei a estudar melhor a cidade Manaus, eu fui entender que aquilo era muito mais profundo do que eu imaginava, que não era só o que é bonito, o que é feio, tem toda uma questão sociocultural envolvida nessas habitações, nessas ocupações da orla. Uma cidade que sofreu, obviamente a gente denota isso para os artefatos como pré-colonial e pós-colonial. E um momento também ali de transição, que é um momento colonial. Assim, a gente tem inúmeros artefatos, inúmeros exponenciais de viabilização dessa cidade, né, e de representação dessa cidade. E quando eu falo de pré-colonial, eu tenho aí fases específicas e fases de longa duração. Significa dizer que eu estou tendo como fator de memória ou fator emblemático a questão da conquista. Dito isso, eu falo de uma conquista muito violenta. E dito isso, eu falo de um paradigma onde nós nos perdemos como um todo. Porque a cidade perde esse contínuo com essa materialidade que são os artefatos pré-coloniais. Acho que concretamente, em termos de patrimônio material em relação a essa ancestralidade, nós temos os sítios arqueológicos. Essa mesma área de tombamento, ela coincide com os sítios que estão ali identificados nessa área, né? Ali a própria área de formação da cidade, na região do Museu de Manaus, né, da Praça Dom Pedro, é um sítio arqueológico importante que está ali, que evidencia essa presença. Há muito ainda a ser descoberto em termos dessa presença material. Mas é fato que o próprio nome, por exemplo, Manaus, ela nos remete a essa relação, e aí é preciso trabalhar ainda muito mais. Mas sobre esse mesmo solo, onde estão essas edificações, persistem, por exemplo, o paladar na gastronomia, né? Nas relações desses lugares que hoje são usados como espaço de gastronomia, de culinária, temos também o sabor próprio que nos remete a esses conhecimentos tradicionais. Além disso, é importante também a gente evidenciar que essas construções foram feitas por mãos de todas as origens, né? Indígenas, escravos, né? É importante falar que a população afro-brasileira nesse território é importante. E as técnicas de construção, elas também estão ali naquelas paredes, que muitas das vezes a gente não fala isso. O conhecimento sobre a madeira, o cipó, certamente está misturada nessa técnica europeia, que a gente às vezes só difunde que é europeia, mas as mãos que construíram conheciam outras técnicas e certamente é necessário fazer estudos para evidenciar que por essas camadas dessas paredes de um teatro Amazonas, de edificações históricas do século XIX, século XX, estão permeadas por conhecimentos técnicos tradicionais dos nossos povos que estavam aqui presentes nesse processo de formação da cidade. Às vezes, falta evidenciar, por exemplo, que há um discurso de monumentalidade do teatro, mas não fala de subjetividades coletivas. Quem foram as pessoas, quem foram os seringueiros, não se valoriza quem construiu o Teatro Amazonas, as mãos que fizeram tudo isso, através da riqueza desses conhecedores da Amazônia, que são os seringueiros, por exemplo. Porto de lenha, tu nunca serás livre. Com a cara sardenta e olhos azuis. Porto de lenha,
tu nunca serás Liverpool. Com uma cara sardenta e olhos azuis, um quarto de flauta do alto Rio Negro pra cada sambista, paraquedista que sonha o sucesso, sucesso sulista. Em cada navio, em cada cruzeiro, das quadrilhas de turistas. Para mim é significativo. O Rio Negro é um exemplo do que seria essa identidade. A culinária é muito significativa. O peixe frito, a caldeirada era basicamente isso. Era caldeirada, que hoje em dia quase as pessoas não consomem caldeirada. Digamos que um tambaqui ou um peixe em geral, são os peixes fritos. Essa é outra característica, e a farinha, com certeza. Tucumã. Existe na história e no devir histórico, no conhecimento do devir histórico, as permanências e as mudanças. Então, se a gente for falar de uma história recente, é muito comum a gente perceber que na educação formal, né, essa ligada à sociedade moderna ocidental, ela tinha uns parâmetros de um ensino de história e arqueologia que eram muito lineares, eram muito de uma cultura branca, né? E era muito de uma cultura eurocêntrica, né? Nós não nos tomamos como centro de algo, ou centro desse tempo representado, dessa história representada, né? E se torna um desafio para nós, e é isso que eu chamo de permanências, romper com esses paradigmas, romper com esses diálogos que são prementes, né? A monumentalidade, eu não estou dizendo que não deixa de ser patrimônio, não é patrimônio reconhecido, né? A monumentalidade do Teatro Amazonas, em detrimento, né, de sujeitos históricos, agentes históricos que eu posso encontrar com essas inúmeras materialidades que faziam parte do cotidiano dessa transição do século XIX para o século XX, né? E que podem falar sobre, podem nos viabilizar, né, outros conhecimentos, que não seja só aqueles voltados para a monumentalidade e para a construção de uma história oficial. O Severiano Mário Porto, ele é um arquiteto que não é aqui de Manaus, mas viveu muito tempo aqui em Manaus, e que ele fez esse movimento de tentar buscar, e conseguiu, de forma satisfatória, muito bem, por sinal, trazer essa regionalidade para a obra arquitetônica dele. Então, ele é referência em fazer a arquitetura amazonense. De fato, buscando os materiais locais, que isso tudo é relacionado à sustentabilidade. Essa sustentabilidade que busca o material local para se fazer uma boa arquitetura. Então, por mais que ainda são pequenos movimentos, né, mas que já estão fazendo alguma diferença na cidade. Então, a gente tem outros arquitetos, como o próprio Lohan, como o VIP Arquitetura, que também fazem projetos pensando um pouquinho na regionalidade, mas ainda são passos pequenos nessa questão. A gente vai falar de concepções mais no ínterim da construção, né? E aí eu posso te dizer que nós perdemos. Em algum momento nós perdemos, porque nós não nos identificamos com essa materialidade, né? É confuso para nós identificarmos esse artefato como parte dessa ressonância. E quando eu digo ressonância, é no sentido de entender eles como identificação, como patrimônio, né? Dentro desse conceito maior, desse guarda-chuva maior que é patrimônio. Então, a grande maioria da população da cidade de Manaus não tem essa ressonância com esses artefatos pré-coloniais. Bom, eu te diria que antes, na província, vão aparecer vários censos com indicação de indígenas, a minha cor, pardo, tem 3 ou 4 denominações para relacionar com indígenas. E isso se perdeu depois,
E eu acho, por exemplo, eu não tenho esse detalhamento, mas o que eu quero te dizer é que houve um empobrecimento, exatamente depois de 1913 a 20, 30, 1911 a 1921, nós temos uma coisa drástica de tomar consciência da crise. De 21 a 30, tá claro, 30 continuavam chorando e aí começa a ter uma mudança por causa da mudança nacional. Mas eu te diria que não tem mudança de tratamento nem nada. As pessoas continuavam tendo o mesmo tipo de relacionamento, ou grande parte dessas famílias, quem não casou, quem não se misturou com alguém que tinha importância ou não conseguiu, continuava serviçal, na maioria das vezes, até 1970, conhecia muitos exemplos de pessoas que pegavam crianças ou pessoas do interior, mestiçagem, ou que tinham ascendência indígena e usavam praticamente como escravos. Ou com branco, com qualquer pessoa que tinha necessidade, as pessoas faziam isso. Eu acho que um dos caminhos você já mencionou é o poder público se irmanar com a lógica da educação patrimonial. Mas não uma educação patrimonial que se prenda à lógica da palavrinha educação como aquela que está no sistema escolar ou como aquela que muitos ainda fazem de uma educação bancária, como criticaria Paulo Freire, né? De cima para baixo. Essa educação patrimonial que a gente discute na política patrimonial é uma educação ouvindo as pessoas, ouvindo aqueles que atribuem valor e significado a esses lugares, né? Como o Centro Histórico de Manaus. Quando nós ingressamos em 2019 no IPHAN, nós nos deparamos com um tombamento de 2010 que tinha ouvido apenas os técnicos e não tinha ouvido as pessoas. Então nós estávamos naquele momento pensando a ideia de construir uma normativa, ou seja, o que se pode fazer no centro, o que não se pode fazer, porque isso é muito confuso para a sociedade em relação ao que preservar nesse lugar. E nós partimos por um caminho de escutar as pessoas. E nós percebemos que, para além do aspecto urbanístico, arquitetônico, as pessoas representam, e essas representações e usos de cada espaço daquele também deve ganhar corpo na normativa, deve ganhar formas de preservar para que as pessoas continuem usando como espaço afetivo, espaço de memória, espaço que faz parte da sua concepção de pessoa, de grupo e de sociedade. Então, eu diria que um dos caminhos é essa educação, mas um caminho de educação o caminho inverso, ou seja, escutando efetivamente como essas pessoas significam, atribuem valor, se identificam, porque, ao contrário, a gente gera a gentrificação, ou seja, a limpeza das pessoas desse lugar, e é o que a gente nota hoje, né? E cada vez mais que esses lugares se esvaziam, mais eles perdem o sentido e a preservação vai para bem longe.